Satisfação começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está ligado conosco simultaneamente de meio-dia a 1h pela Rádio Trianon, 740 AM de São Paulo, Rádio Universal, 810 AM de Santos, também pela TV Ética e tvexito.com.br. Eu quero informá-los e fazer um convite também para que todos vocês baixem o aplicativo da TV Êxito no seu smartphone, no seu tablet, porque desta maneira, através de um clique, será possível aí acompanhar o Gente que Fala de segunda a sexta-feira ao vivo e também a qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada, porque a gente fica na internet, pela tvexito.com.br. Eu contei, mas vou repetir. É de graça o aplicativo da TV Êxito para smartphone, para tablet, quer seja aí a plataforma, qualquer que seja, tanto Android quanto da Apple, você pode e tem acesso, tá? Portanto, tenha o seu também, porque com certeza você vai acompanhar uma programação diferenciada. Gente, hoje nós vamos falar que Câmara contraria STF e julgará cassação de Genuíno. Ele achou que fosse estado de noite, de dia, se bem que ele já estava afastado lá da Câmara, né, por conta de problemas de saúde. Nós vamos discutir isso aqui. E-book mostra lado imobiliário de cidades americanas. PL quer ensinar ao cidadão direito sobre o DPVAT. Ih, tem tanta história aí para a gente aprender sobre isso que você nem imagina. Você vai ficar ligadinho aqui conosco, tá? Livro mostra o caminho que o Brasil precisa seguir. Será que é a receita de bolo? Eu já quero cumprimentá-lo, ele que está aqui conosco, que é jornalista Paulo Saab, presidente do Instituto da Cidadania Brasil. Você conseguiu descobrir aqui, já colocou a receita neste livro, é isso? Não existe receita de bolo para isso, mas existem alguns indicativos, alguns caminhos que podem ser trilhados a partir da experiência, da história, do que foi traçado nesses séculos que o Brasil existe e principalmente como consequência da prática política diária no país, onde a nossa democracia vem se consolidando com dificuldades a cada dia, apesar dos muitos obstáculos que se oferecem. Ô Paulo, é um livro político, narrativas de um repórter? Na verdade, se trata do seguinte, eu completei no ano passado 30 anos da minha coluna PS Paulo Saab no Diário do Comércio de São Paulo. E para comemorar isso, eu fiz algumas crônicas referentes ao meu início de carreira, quando eu era repórter de emissoras de rádio em São Paulo. Trabalhei muitos anos na Jovem Pan, na Capital, na Cultura, na Tupi, na Record. E, principalmente no início, na Jovem Pan, há uma série de episódios que eu, então, com os meus 20 anos de idade, participei, uma época de censura à imprensa, que nós vivíamos sob vigilância do regime militar, e que eu transformei em crônicas contando coisas que nem minha própria família sabia. Minha irmã, ao ler isso, disse, mas você foi preso? Eu não sabia. Eu não sabia porque eu nunca contei a ninguém. Imagina se eu ia preocupar. Ninguém sentiu falta de você lá? Pelo amor de Deus. Mas foram só 12 horas. Foram só 12 horas. Os episódios estão narrados no livro. O que eu vi está no segundo capítulo, é isso? Sim, o que eu vi e o que eu vi relatos sobre aspectos críticos da vida nacional. Olha que interessante. Isso é o acompanhamento diário da minha coluna, que eu faço como jornalista político, do dia a dia da vida do Brasil. O que eu vi acompanhando os últimos 40 anos da vida nacional. E do que você viu e por que você acompanha nos dias de hoje, mudou muita coisa? Você já vai me responder, viu? Esse livro eu posso sortear para os nossos telespectadores e ouvintes. Você que participar conosco aí, de meio-dia a 1h, porque nós estamos ao vivo nesse horário, vai poder concorrer e participar do nosso programa, inclusive opinando também, através do telefone do ouvinte, é o 11, porque é São Paulo, 5081-3782. Repetindo, 5081-3782, e vai poder ter a chance de ter... É por qual editora? Narrativas de um repórter? Editorial. Muito bom, do Paulo Saab. Já ele vai contar aí também um pouquinho do presente, né? Do que ele já viveu com as experiências dele. Se mudou alguma coisa, e se mudou para melhor, se para pior, se continuamos no mesmo estágio, já com a experiência política que ele tem. A advogada Fernanda Lisboa, presidente do capítulo brasileiro do Institute of Real Estate Management e integrante da vice-presidência do Secov São Paulo. Como vai? Seja bem-vinda. Obrigada, Liliane, boa tarde. Alegria recebê-la aqui, viu? A alegria é minha, obrigada. Satisfação imensa também, ele que tem cadeira cativa aqui, porque é o nosso querido amigo procurador de justiça,
Deputista Drauzio Barreto, já foi secretário municipal, deputado estadual, presidente da CETESB. Como está? Tudo bem? Prazer imenso em estar de novo aqui nesse programa, falando com seus telespectadores, com seus ouvintes, hoje na companhia de debatedores, como sempre, do mais alto nível e de grande qualidade nas áreas que atuam. Uma honra para mim novamente. Honra toda nossa ter você aí também de casa, do trabalho, do carro, se estiver nos acompanhando pela Rádio Trianon, não é? Pelo seu smartphone, pelo seu tablet, se estiver nos acompanhando pela internet, na tvexito.com.br. Gente, olha aí, ó, a Câmara dos Deputados descumprirá a ordem do Supremo Tribunal Federal e julgará a cassação do mandato do deputado José Genuíno, preso desde a semana passada por sua condenação no caso Mensalão. Segundo o Supremo, Genuíno deveria perder automaticamente o mandato, mas o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, disse que a decisão final cabe ao plenário da Casa. Eu quero começar por ele, que é um homem que entende a área política como ninguém. Vamos lá, com a sua opinião aí sobre esse assunto, Paulo Sábio. Estava previsto, inclusive, para hoje, o início desse encaminhamento ao plenário da Câmara, mas foi adiado. Já pela manhã hoje, houve uma decisão da Câmara de transferir essa apreciação, que, por si só, na minha opinião, representa um absurdo. Há algumas contradições na vida política brasileira que se refletem sob uma visão um pouco maniqueísta. Porque, embora... E aí eu não vou nem fulanizar, não vou mencionar o deputado, poderia ser esse ou aquele. O que importa é que o Brasil tem um conjunto de regras, de leis, que, em tese, deveriam obrigar a todos. E o tratamento seria igual para todos. E o igual é o quê? O tratamento igual para que todos sejam submetidos à mesma legislação e ao mesmo tratamento. E, nesse caso, ele perderia o emprego. Já há uma série de privilégios na vida pública brasileira atribuídos aos representantes populares, aos órgãos, aos participantes do poder público, comparativamente com países da Europa ou outros. É um assinte o que acontece no poder público brasileiro. No caso, se a pessoa é representante popular, foi eleito ou não, e cometeu um delito, e foi julgado, teve todas as instâncias de recursos, e foi condenado, o resto é dialética política. O resto é exercício da fantasia, da falácia, que é muito comum a quem está no poder hoje, que usa do poder para vender à população brasileira uma situação diferente da real. Porque se fossem defensores da igualdade, se fossem defensores de que devemos dar a todos o tratamento privilegiado, e se, já que estão tanto de ter trazido milhões de brasileiros para a classe média, por que, quando passam mal, vêm correndo para o Encore em São Paulo? E o Sírio? Por que vão para o Sírio libanês? A fortuna. Por que quando um deles é condenado com todos os recursos possíveis na liberdade e na estrutura judiciária do país é condenado, tem que ter tratamento privilegiado? Isso mesmo. A cassação determinada pelo Supremo tem que ser imediata, não importa se é o João, se é o Pedro, se é o Antônio. Enquanto o Brasil não começar a cumprir as regras que estão estabelecidas no seu ordenamento jurídico, e uns forem mais do que outros, nós vamos continuar tendo toda sorte de problemas. Mas já foi aberto aí uma exceção, não sei como é que a gente pode dizer, o donador, não é? Condenado pela justiça. É lamentável que haja espírito de corpo naquela casa que é o Congresso Nacional, que representa os estados e a população dos estados, e que deveria dar o exemplo. Claro. O Congresso Nacional deveria ser o guardião maior, junto com o Supremo, da Constituição e do ordenamento jurídico do país. Quando essas coisas acontecem, há uma página a mais rasgada no nosso maior ordenamento, que é a Constituição. Doutor Drauzio, eu estou muito feliz porque nós estamos vivendo um momento que tem político preso. Se bem que eles querem mudar a nomenclatura, querem que sejam políticos, né? Querem que seja preso político. Preso político. Mas, na verdade, são políticos presos. Mas agora, mais um caso aqui que nos soa... nos cheira mal, essa é a fala, né? Vamos lá o seu comentário, doutor Drauzio. Muito bem, a questão volta à tona, não é? Já houve essa discussão e o enfrentamento, vamos dizer, institucional do Supremo com o Congresso Nacional com relação às cassações automáticas ou não de parlamentares que venham a ser condenados pela Justiça, como é o caso presente agora do José Genuíno,
do João Paulo Cunha, Pedro Henry, talvez, acho que são 3 os deputados que têm mandato e que estão condenados pelo mensalão. Acontece o seguinte, há uma discussão jurídica, e claro que o tema, por ser apaixonante, envolve um debate intenso sobre as práticas políticas havidas no Brasil nos últimos anos, que envolve aí o mensalão. A nossa Constituição diz que compete ao Congresso Nacional deliberar sobre a perda de mandato dos seus congressistas. Isso está explícito na Constituição Federal. Ocorre que, de condenações judiciais que envolvam parlamentares ou outros que detêm cargos públicos, uma das consequências da pena, não é que, vamos dizer assim, é como se fosse uma pena acessória. A pena principal é a pena de privação de liberdade, de reclusão ou detenção. A pena acessória é a perda de função pública ou a proibição de exercer função pública. Não é? É nesse aspecto que vem o embate, então, entre o Congresso Nacional e o Supremo. Entendem os congressistas e a sua mesa diretora que é uma ingerência de um poder sobre o outro. Porque deliberar sobre a perda de mandato, como diz a Constituição, é atribuição exclusiva do Congresso Nacional. Por outro lado, a pena que os congressistas estão recebendo, ela vem com um plus, que não é apenas a reclusão, a perda da liberdade, é a perda da função pública. Bom, parece a todos nós que é cristalino como a água, que automaticamente a função pública, fosse congressista, fosse ministro, fosse o que fosse, não é? Até um simples porteiro de um prédio, não é? Por mais relevante que é o trabalho deste porteiro. A perda é automática. Então, imagine por absurdo que a decisão que transitou em julgado diz que a privação de liberdade e outras consequências, como a perda da função pública, e o Congresso, só para a gente raciocinar, delibere ao contrário, que não se deve perder o mandato. Quer dizer, é uma desmoralização para o Poder Judiciário, por uma decisão da mais alta instância brasileira. Mas se pega o Congresso Nacional nesta letra da nossa Constituição, que diz que é competência, dentre outras tantas, privativa do Congresso Nacional deliberar sobre a perda de mandato. Valendo, me ajudem aqui, a questão da votação, caso ocorra, que não seja mais anônima, que agora todos que votarem vão ter que dizer lá que votaram, não é assim? Pelo menos aí... Voto aberto, não é? Pelo amor de Deus, não cabe mais, né? Mas ainda também não foi deliberado em última instância. Foi um turno só. Ainda, vamos admitir que esta votação venha ocorrer, ela será ainda uma votação secreta. Né? Pela madrugada, deixa eu ouvi-la também. Eu não sei se só eu que tenho muita... Eu adoro o doutor Drauzio, que ele explica tudo direitinho, sem emoção. Eu já fico emocionada, já quero partir para o vamos que vamos, porque na minha vida a regra é bom senso. Não é? Me parece que é o que anda faltando em muitos setores da nossa sociedade. Vamos lá ouvi-la também, a Fernanda Lisboa, que é advogada, inclusive, que está aqui, que eu estava procurando aqui, porque eu sei que você é vice-presidente do Secof. Mas eu quero te contar, né, faz parte lá da vice-presidência do Secof aqui de São Paulo. Mas eu queria dizer direitinho da sua formação, que é advogada que entende também do assunto. Vamos lá, doutora Fernanda. Bom, eu concordo com o Dr. Drauzio. A gente está vivendo um momento ímpar, Dr. Drauzio e o Paulo, né? Um momento ímpar. Acho que a gente está nesse momento que teria que aproveitar, né, para ter transparência nos votos, nas decisões, porque as coisas não podem mais ficar numa briga de poder. Eu sou um pouquinho mais parecida com você, eu me inflamo um pouco. Né? Mulheres, têm os hormônios. Então, a gente vê essa disputa de poder que não é mais o momento de acontecer. Você vê assim um certo clientelismo, né? E a gente fica nessa situação sem realmente poder fazer valer as decisões do judiciário. Então, tá esse embate aí. Mas acho que já passou do momento de mudar. Ele faz parte do poder público, atua como vereador, não é? O Álvaro Batista Camilo, coronel Camilo, que está aqui conosco, que é filiado ao PSD. Satisfação em recebê-lo aqui. O seu comentário, coronel. Para mim, isso aqui é caso de polícia, já está preso, já está resolvido, mas, enfim, vamos lá, o seu comentário. Bom, primeiro aí é uma satisfação estar aqui novamente e eu penso exatamente como as duas, né?
Eu respeito muito. Muito obrigado por defender os hormônios masculinos agora. Sem dúvida. Eu respeito muito aqui o Paulo. Eu não peguei o seu comentário todo, mas eu peguei do Dr. Drauzio. Eu queria deixar bem claro que realmente a lei hoje assim exige, mas ela foi criada no momento em que nós vivíamos uma época em que isso era necessário. Hoje não é mais necessário. Eu acho que o poder público ali, o nosso Congresso, a Câmara, ela tem condições de hoje alterar isso de imediato. Ela poderia já fazer uma reunião extraordinária. Não se faz um monte de reunião extraordinária para um monte de coisa? Já faz uma reunião extraordinária e ela tem o poder para fazer isso, para alterar. E não precisaria nem alterar agora, mas já entra e já acolhe a decisão da STF, até para o bom andamento aí entre os poderes. E outro ponto citado, né, pela doutora Fernanda é muito importante, a transparência. A Câmara Municipal de São Paulo, todos os votos são abertos. E ponto. E aparece lá quem votou sim, quem votou não, e responde pelo voto que fez. Né? Ou seja, é assim que tem que ser. Então, também advoga essa causa de que a transparência tem que ser total em qualquer lugar. E, principalmente, o administrador público. Né? Nós tivemos oportunidade aí no comando da PM passar por momentos difíceis. Né? Momentos difíceis, ou seja, policiais que cometeram erros, né? Porque 100 mil homens e mulheres, um ou outro acontece. E a primeira preocupação nossa naquele momento, e deve ser a de todo o poder público, é de dar transparência ao que está sendo feito. Né? Ou seja, o cidadão tem o direito e o poder público tem o dever de informar das suas ações, porque nós aqui estamos no poder público colocados para representar e para defender e para interferir, para melhorar a qualidade de vida de todos. Então, a partir do momento que estamos aqui, a transparência é necessária para todos. Paulo, você quer comentar? Você me perguntou há pouco o que eu vi, né, nesses 40 anos de jornalismo, militando no jornalismo político de São Paulo, do Brasil. Eu acho, e concordo, que nós vivemos um momento muito rico, mas ele é também um momento muito contraditório. É preciso observar que hoje o Brasil se consolida como uma democracia, embora dentro dela muitos trabalhem contra ela, porque querem se aproveitar para se perpetuar no poder. Existe uma situação que ela é aflitiva. Por quê? Quando todos nós deveríamos trabalhar para termos políticas públicas de desenvolvimento do país, independentemente da sigla partidária que está no poder, o que nós temos observado é a existência somente de disputas do poder pelo poder, por grupos políticos, uns querendo se perpetuar, outros alternar, e na ausência de uma discussão mais ampla do que efetivamente é o interesse nacional, é o interesse da população brasileira. Tem muita gente falando em nome do povo brasileiro, da população brasileira, atribuindo-se representação da classe média, da classe menos favorecida, da classe rica, seja lá o que for, mas falando sempre com o objetivo de buscar chegar ao poder para dele usufruir. O Brasil hoje é um Estado podre, porque ele é absolutamente assaltado por quem dele se ocupa pelo voto legítimo e em nome da defesa dos interesses da maioria para se locupletar. Muito bom. Enquanto nós não conseguirmos, e esse é um dos caminhos que eu aponto, e eu farei no momento que você me perguntar, mudar essa situação, e ela exige uma mudança de padrão e comportamento nacional, nós não vamos sair dessa corrida atrás do rabo de grupos querendo se alternar no poder para usufruir dos recursos públicos. Eu não vou esperar nem para perguntar, vou perguntar já, porque me parece que é uma questão humana. Né? Aliás, você quer conhecer alguém, dê poder para ela. Sem dúvida. Você vai identificar de bate-pronto o que ela é. Agora, o que acontece? Porque o discurso é o mesmo, Paulo, de todos. Vamos fazer, vamos realizar, vamos melhorar. Não é assim, quando chega lá, não tem dinheiro, o dinheiro ficou curto, vamos aumentar a IPTU, aí por aí vai, né? Eu sei porque eu estou com um vereador aqui que não votou a favor do aumento do IPTU. Votei contra esse IPTU aí. É por isso que abusivo. ele vem aqui toda hora, porque ele vota a favor do povo, ele não vota pelo partido. Porque isso é outra pataquada também que eu não consigo entender, viu? Você elege o camarada te faz um discurso, chega lá, na hora de fazer a lição de casa, ele faz a lição de casa do partido. Porque ele não tem vínculo e nem compromisso.
Esse livro que eu estou te trazendo hoje... Né, eu vou sortear para você que está em casa, aí, que está nos acompanhando. Narrativas de um repórter. Em 14 de novembro de 2012, portanto, há um ano atrás, eu escrevi O Caminho que o Brasil Precisa Seguir, fundamentado na questão da harmonia e independência dos poderes. Falando em termos de executivo, legislativo e judiciário, por conta da dominação que o executivo exerceu sobre o legislativo na questão do mensalão. Quando o nosso ex-presidente ainda não era presidente, ele dizia que o Congresso era formado por uns 300 picaretas. Pois ele esquece, né? Ele tem uma memória seletiva fantástica. Não é verdade, porque em todo lugar tem gente boa e tem gente ruim. Mas o que aconteceu nesse episódio que, nesse momento, nós estávamos discutindo? Houve a sobreposição de um poder sobre o outro e agora a tentativa de desmoralização do judiciário, porque ele exerceu de forma plena a sua independência, tentando ser harmônico com os poderes. Cada um deles tem que ter o seu caminho, tem que ter a sua condição de atuação dentro do que a Constituição define. O primeiro caminho que o Brasil precisa seguir é o da observância da independência dos poderes, de um poder respeitar o outro e o poder executivo tentar deixar de ser o tutelador do país. E ele faz isso por herança cultural. Nós tivemos no Brasil o nascimento do Estado antes do nascimento da nação. O Estado brasileiro nasceu em 1808, quando Dom João VI veio para cá e precisou ter o que governar. Então, ele criou um Estado, uma estrutura administrativa, que foi boa porque manteve a unidade nacional, senão nós seríamos hoje 10 países, como é a América Espanhola. E, de outro lado, ele gerou uma situação que persiste até hoje, mais de 200 anos depois, de tudo depender do rei. Nós ainda temos rei ou rainha. Nós não somos, embora sejamos uma república federativa, o Estado, com a predominância, até por medidas provisórias também, do executivo, prevalece sobre os demais poderes e sobre a sociedade. Todo mundo fica esperando que alguém faça alguma coisa por nós. Ninguém é capaz de pensar em empreender e fazer por si só. O primeiro caminho é a harmonia e a independência dos poderes. O segundo, e fundamental, é a educação. Investimento maciço na educação, em projetos suprapartidários de Estado, com 20, 25 anos, com metas e objetivos a serem alcançados, do ponto de vista da alfabetização e seu aperfeiçoamento, e do ponto de vista do conhecimento, de se adquirir conhecimento e se dar às pessoas a capacidade de discernir, a capacidade de entender o que acontece. É um pouco chocante dizer isso e parece até rude, mas a população brasileira, a que sabe ler, 50% dela não entende o que lê. É isso mesmo, analfabeto. O analfabeto funcional. E ninguém tem capacidade de entender o que acontece, porque a parcela da população que acompanha e que nos entende nesse momento no que nós estamos falando, não tem compreensão de como funciona o país. Não sabe o que é uma Câmara, não sabe o que é um Congresso, não sabe o que é um Executivo. E mais do que isso, influenciado pela propaganda oficial, que hoje domina a mídia brasileira, nunca se investiu tanto em publicidade do governo, nos meios de comunicação, para silenciá-los. Não sei se silencia, mas a coincidência é muito grande. Aqui não tem não, viu, Paulo? Deixa eu só te contar que aqui não tem propaganda, viu? E não tem porque não consegue calar a gente. É a mesma coisa do meu jornal. O Fausto Camunha, como o Paulo, que é o dono desse programa, eu sou apresentadora, ele não se rende. Não tem conversa fiada com ele, não. A gente procura seguir uma linha de dizer a verdade. Isso. Atinja a quem atingir, dentro do bom senso e dentro da realidade. Claro. O caminho da educação, junto com a da harmonia dos poderes, é fundamental para que as pessoas possam saber em quem votar, na semana seguinte que votou, lembrar de quem votou e, mais do que isso, cobrar. O brasileiro é especialista Paulo, em pedir os se seus você me direitos. permitir, assim, eu concordo em grau, gênero e número, tudo que você disse. Mas se nós melhorássemos hoje, o sistema educacional do Brasil, que é um desastre comparado com exemplos de nações do mundo que estão progredindo a passos largos, não é? Esta geração que nós estamos falando, que são de analfabetos funcionais, que leem, mas não compreendem o que estão lendo, que não têm raciocínio matemático, que não sabem fazer operações simples de matemática, as 4 operações. Nós levaríamos 20 anos para que este país pudesse ter uma geração de meninos e meninas capacitados, que pudessem escolher os seus representantes políticos, começando hoje. Levaria 20 anos. 20 anos, foi o que Mas nós temos que começar hoje, não é verdade? De modo que não
voltando aqui à influência histórica nossa, não é, cultural, não vai aparecer um Dom Sebastião, como no sebastianismo no passado, que vai nos redimir e nos livrar de todos os males. Isso dependerá de todos nós. Cada um na sua área de atuação, não é? Cada um na sua especialização. Há que ter esta compreensão. Não é? O nosso país tem que melhorar muito. Enquanto ele não melhora, pessoas que manipulam a vontade dos outros conseguem prosperar, conseguem continuar manipulando a vontade dos outros, conseguem influenciar em leis que seriam importantes, mas tem, sei lá, um gatinho dentro da lei, que é um senão, talvez, cria toda esta confusão que nós estamos falando aqui agora. Cabe ao Congresso ou cabe ao Supremo decretar a perda do mandato popular. Então, estas coisas todas empecilham o êxito da nossa vida e nos entristece. Não é? Nos entristece quando a gente vê uma geração de jovens, como vimos pelos meios de comunicação ontem à noite, nos jornais de hoje, que em pleno feriado, no Rio de Janeiro, as pessoas lá com as suas famílias, de repente vira quase que um palco de guerra, de sucessivos arrastões, enfrentando a polícia, agredindo a polícia. Quer dizer, que povo é esse? Que povo nós estamos tendo no nosso país? Claro que um povo ordeiro, um povo amável, mas, por outro lado, há uma geração frustrada, uma geração que está canalizando para a violência, e aqui nós temos o nosso especialista, homem que eu admiro muito, o Coronel Camilo, que foi comandante da nossa Polícia Militar e hoje empresta o seu talento à Câmara Municipal de São Paulo. Não é? É muito difícil a gente imaginar uma solução fora da educação, fora da família, fora de respeito, fora de valores religiosos, não é? Porque há uma parcela, assim, desesperançada, e não vai aparecer, Paulo, não é? Nós todos sabemos, um Dom Sebastião que nos redima de todos os males. Não é? Nós é que vamos mudar tudo isso, através de instrumentos como esse, de debate e outros tantos que existem por aí, para ampliar a consciência das pessoas. Outros tantos não, são pouquinhos. Eu na minha mão. O instrumento é a participação. As pessoas têm que perceber e saber que elas têm que participar da reunião de condomínio do prédio, da associação de moradores do bairro, da associação de classe a que pertence, do grêmio da faculdade, da escola, do diretório acadêmico. Tem que se candidatar. Dos consegues. Dos conselhos de segurança. Conselhos, o que existir. Isso que o Paulo falou é verdade, né? Desculpa, Fernando, eu vou ser muito breve. Vou ser muito breve. Se candidatar. Hoje é um exercício de heroísmo alguém pleitear um cargo político, porque por tudo isso que é mostrado, que não se mostra o lado bom de pessoas boas que estão na política, que graças a Deus existe, senão isso aqui já tinha fechado. Não é? As pessoas têm dificuldade de justificar por que querem ser políticas. Não é? E nós precisamos de bons políticos. Até para a própria família, viu, doutor Drauzio? Família, tenho certeza. Tentou isso? A própria família, o convencimento, mas você tem uma carreira brilhante, chegou ao topo da Polícia Militar. Tem certeza que você quer entrar para a política? Eu tive essa experiência, não é? Em 1993, me candidatei a deputado. E fui feliz. Me elegi. Depois não me recandidatei. Um dos motivos é que eu tinha filhos pequenos de escola, que os amigos e os professores diziam que eles eram filhos de ladrão. E eu tinha que explicar em casa para os meus filhos que eu não era ladrão. E que eles não tinham que ter vergonha que o pai era deputado. Meu Deus. Não é? Então, é um preço alto, né? Altíssimo. Eu não fui candidato. De novo, eu achei que esse preço era muito forte e não quis mais ter que explicar. Um grande homem público. Não sei se perdemos, mas eu estou dizendo que é verdade. Até nas nossas famílias é difícil explicar isso. Não é? Doutora Fernanda? Eu queria aproveitar essa fala, que eu acho que é oportuno, é o seguinte: todo mundo sabe que funciona, que tem lobbies, né? Mas essa experiência que eu tenho tido, Liliane, lá no mercado internacional, nessa associação, Institute of Real Estate Management, eu sou a presidente do capítulo brasileiro, né? Existe um convênio entre Secov e essa associação de profissionais que estão ligados à administração de propriedades imobiliárias. Então, o que acontece? É uma associação de pessoas, e eles têm todo um trabalho fundamentado na educação e uma participação muito grande no processo político. Por quê? Porque são 2 encontros nacionais. Nesses 2 encontros, um é o encontro da classe, que você tem a atualização, eventos, e o outro é em abril, todo ano em abril, há uma reunião em Washington, que todos os profissionais dos Estados Unidos comparecem
E, ao final, ou durante, você tem 2 dias que você faz visitas ao Capitólio, né? Você visita os membros. Eu participei 2 anos seguidos das visitas. Você conversa pessoalmente e apresenta as causas do seu grupo. Né? Então, isso é uma coisa importante, é o que a gente está falando, é cultura, precisa mudar, mas as pessoas têm que ter essa responsabilidade. Exatamente. Não, todo mundo quer né? criticar ou então ficar de fora. E por falar nesse trabalho da advogada Fernanda Lisboa, ela está lançando o e-book Lente Imobiliária Revelando Facetas de Washington, em Nova York. Isso vai acontecer no sede do Secov, mas você... aí que gosta, se interessa pela publicação eletrônica, vou te contar que reúne fotos, colagens, comentários e impressões sobre as 2 cidades. No lançamento, a autora vai mostrar algumas imagens do passado, propondo a reflexão sobre o modo de vida atual nas grandes metrópoles. O que te chocou mais, doutora Fernanda? Quer dizer, o que você tem por destaque? E mais ainda, ela está aqui me oferecendo 3 livros... tá, eletrônicos aí para os nossos ouvintes. Você pode ligar no 11 50 81 3782 e deixar com a nossa produção aí o seu e-mail para as 3 pessoas que agora 11 50 81 3782 ligarem, vão estar já ganhando esse livro aí eletrônico. Me conte, o que te chamou mais atenção, Fernanda, do passado para o presente? Eu tenho um saudosismo de uma época que eu nem vivi, é verdade, viu? Não é porque eu sou conservada, não, mas não vivi. Não, mas isso é real, porque eu também tenho. Todas que é as o tal pessoas do têm. bonde, gente. Quando eu fui lá para São Francisco, a primeira coisa que eu quis fazer é andar no bonde, porque eu acho aquilo charmoso, elegante, gostoso, enfim. O que das grandes metrópoles te chama a atenção e que te chamou a atenção, inclusive para essa questão que a gente vive infernal aqui em São Paulo, que é os corredores de ônibus que não deixam ninguém chegar nos horários mais certos. É verdade, Liliana. Os bondes de São Francisco são um charme especial. Eu acabei de voltar de lá, que eu fui para o Congresso do Aire e dei uma passadinha lá, justamente para andar de bonde, porque eu acho que é um charme e que é uma característica que faz a diferença da cidade. Né? Você vê que é uma coisa muito antiga, mas que as filas são intermináveis, todo mundo procura, porque as pessoas gostam desse contraponto, né? Do antigo e do novo. Isso faz parte até para a gente olhar de onde a gente saiu e onde a gente está. Né? Então, isso é uma das coisas. Bom, Washington foi que eu participei um pouco mais dos eventos lá, então eu aproveitei e quis trazer para o pessoal um olhar imobiliário. Né? Por quê? Porque todo mundo tem aquela imagem, Washington realmente é uma cidade voltada à política, né? Porém, tem algumas coisas que as pessoas daqui que atuam no mercado ficam perguntando, mas será que é igual, não é igual, o dia a dia, o cotidiano? Então, a gente começou assim, por umas anotações que a gente fazia nas viagens, fotos, e aí isso cresceu. Né? Temos umas fotos antigas muito bonitas, também de Nova York. Várias estão publicadas, outras tantas a gente ainda não conseguiu os direitos, né? Porque demora um pouquinho a autorizar. Desordenada ou não? Olha, temos que fazer uma análise da linha do tempo de cada cidade. Né? O que a gente vê hoje em Nova York é que os prédios que estão sendo construídos cada vez mais são mais altos e mais, se chamam genderless, são mais esbeltos, quer dizer, mais finos, né? Estreitos. Né? E o que acontece? Por quê? Porque as pessoas estão buscando vistas, né? E porque essa dinâmica funciona melhor com uma hiperdensidade para administrar a cidade, ainda mais quando tem espaços pequenos como Manhattan, Tóquio. Então, você tem essa alternativa. Agora... Estão se tornando os arranha-céus. Quantos andares, em média? A gente tem mais de 50, 60 andares. Tem uns links... No livro, a gente fala sobre isso. Tem uns links que a gente aponta. Né? E Nova York tem essa chamada especial, mas, ao mesmo tempo que tem o Museu dos Arranha-Céus, a gente tem também um museu que é um show. Você que gosta de coisa antiga, eu acho que vale a dica, e foi uma das coisas que até
me emocionou de verdade, porque o Brasil também é um país de imigrantes, é o museu do Tenant Museum. Então, lá você tem a área reconstruída de como era na época que os imigrantes chegaram. Então, você faz visitas, a casa está montada como era, o comércio, tem alguns passeios que você faz, né, pela rua, que você conversa com os comerciantes. Então, é uma coisa assim, muito interessante, né? A experiência, o americano ele consegue passar para a gente aquela coisa da experiência. Não, você tem que fazer... Isso que o americano faz como ninguém. Transforma qualquer coisa em motivo de ganhar din-din, não é verdade? E com cultura, que seja, né? Mas eles fazem, bacana, é isso que eu falo aqui, a gente teria que aproveitar muito. Essas casas todas que são demolidas aí a qualquer preço, na sua área, inclusive da agressividade imobiliária, quanta coisa a gente não podia ter extraído de visitação, né? De tornar aí um ponto turístico. Mesmo o Museu do Imigrante, é uma pena que a gente não consiga aproveitar tanto das experiências, né? Acho que é uma cultura, a gente precisa mudar. E nesses lugares tem fila de espera, então você tem que fazer a inscrição pela internet e corre o risco de você não ter vaga se você chegar lá e deixar para a última hora. Então, vale a pena, foi muito interessante. É meio complicado responder a sua pergunta de crescimento desordenado. E porque se olhar para a nossa cidade, uma metrópole como São Paulo, te dá a impressão de um crescimento desordenado ou não? O problema de São Paulo é que a gente não teve infraestrutura adequada. A cidade foi crescendo sem ter preparado a infraestrutura. Né? A diferença, Nova York, ela teve 100 anos de preparação de infraestrutura. Hoje, a gente tem que questionar isso novamente. Existem teorias a respeito que você tem que crescer, mas ela teve esse planejamento. Aqui a gente não teve, as coisas foram acontecendo. Basta ver a cidade, os corredores, a cidade que está um canteiro de obras, né? A gente só está, em função disso, dos eventos que a gente vai ter grandes. Então, assim, não pode ser isso. São Paulo está parada. São Paulo nunca teve planejamento urbano. Cadê o diretor da cidade? O Coronel Camilo está estudando, tenho certeza, Coronel, na Câmara, porque é uma das leis mais importantes para essa cidade. Não é? Ao lado da lei orçamentária, que define aí o que vai ser prioridade para o ano seguinte, a lei de plano diretor da cidade pode trazer esse planejamento que nunca houve em São Paulo, né? E sem a influência, digamos assim, é importante a influência, mas não exclusiva do setor imobiliário, porque o setor imobiliário é que acaba, ao seu próprio talento aí, expandindo a cidade, né? Empurrando a cidade. Sempre, né? por interesses financeiros, né? Isso é um problema, né? Então, o plano diretor está sendo discutido agora, né? Deve ser discutido até o final do ano. Eu acredito que não vamos conseguir votar esse plano esse ano, mas é importante a participação, ainda está tendo audiências públicas, né? Precisa entrar no site da Câmara. Mas é importantíssima essa lei, não é verdade, Coronel Camilo? É importante que as pessoas saibam. Porque a gente já fala plano diretor, ninguém entende direito o que é, mas é o planejamento urbano da nossa cidade, não é? São as vias. Ela vai ser mais caótica ou menos caótica, de acordo com o que a nossa Câmara deliberar. De todos. É importante que as pessoas participem, porque é a lei que vai definir se vai ter praça, se não vai ter praça, se os prédios vão ser altos ou não, como é que vai decidir os corredores. Agora, Coronel, eu quero falar uma coisa. Desculpe que eu estou avançando um bocadinho mais rápido, porque eu não quero perder essa oportunidade de contar aí para você que a Câmara Municipal aprovou em primeira votação um projeto de lei que prevê a divulgação dos direitos dos cidadãos ao seguro obrigatório, o DPVAT, em caso aí de acidentes. Pela proposta, os carros públicos, táxis, ônibus e lotações deverão manter visíveis adesivos fornecidos pela Prefeitura com informações sobre os direitos dos cidadãos ao benefício. Quais são esses direitos, Coronel? Eles têm um valor a receber, né? Todo mundo lá, quando vai licenciar o carro, vê lá que tem que pagar o seguro obrigatório, que é o DPVAT. E o que tem acontecido? Tem pessoas que estão intermediando esse valor, que não é muito. Esse valor, hoje, para o morte ou invalidez permanente, é R$ 13.500. E para reembolso de despesas médicas, até R$ 2.700. Por exemplo, foi atropelado aí por um ônibus, por uma moto, qualquer um. Não precisa nem pagar seguro nem nada. Pode ser o pedestre, o ciclista, o motociclista. Todos têm esse direito. E a vítima. A vítima. Todos têm esse direito, né? Porque todos que têm um veículo automotor pagam um seguro obrigatório. E aí essa vítima vai aonde? Ela pode ir em qualquer corretora de seguros ou procurar o sindicato dos corretores, né? Esse serviço é gratuito, isso que é importante, né? Qual que é a nossa ideia de divulgar?
Eu tenho um irmão mais novo que é corretor de seguros e ele acabou trazendo essa problemática, 30% só que vão atrás desse reembolso e pessoas que não deveriam, né, fazem essa intermediação e acabam ficando com esse valor, que é pequeno, mas para as pessoas que são mais humildes, as pessoas que estão, principalmente os pedestres, né, um reembolso de até 2.700 numa despesa médica, por exemplo, por um acidente, e está aí para todo mundo. E demora quanto tempo para o cidadão receber, uma vez que ingressa? Entrando, apresentando a documentação é imediato. Né? E documentação seria o quê? Os só precisa pessoais? Dos documentos pessoais dele, de vítima, né, que foi atendido, e uma comprovação. Não necessariamente, hoje se pede o BO, mas nem precisaria que fosse especificamente um atendimento médico em que tivesse alguma situação que aquilo foi um acidente. Agora, esse dinheirinho fica onde se só 30% usa? Fica para o esse governo? Dinheiro não. Esse dinheiro fica numa corretora, todas as corretoras formaram um pool, né, e tem uma corretora chamada Corretora Líder, que é administrada aí por esse pool de corretoras que são obrigados, né, a atender o cidadão. Mas só para todos terem aí a informação. Não é nada, não precisa recorrer a despachante, não precisa recorrer a ninguém. Vai numa corretora de seguros e pede informação. Tem mais de 80 postos pelo Estado. E a ideia é, quando isso tiver aprovado, que essa divulgação esteja lá, porque quem está atendendo, quem recebeu no hospital, está lá esperando para o atendimento, já recebe lá essa informação. A maioria, ele não vai atrás porque ele desconhece o direito que ele tem. Olha, eu quero falar um pouquinho agora com o doutor Drauzio, porque existe aí, gente, uma preocupação bastante com a chegada do verão. É isso mesmo, as autoridades das cidades litorâneas estão atentas com a balneabilidade das praias. Para reduzir o número de bandeiras vermelhas no litoral paulista, técnicos ambientais do governo do estado têm realizado, sabe o quê? Um diagnóstico, praia por praia, para saber qual é a causa da má qualidade das águas e, assim, remediar o problema. Tem que ver com bons olhos, para não estar trabalhando bastante. Sem dúvida, né? Sem dúvida. É um trabalho importante que a CETESB faz no nosso estado há muitos anos, isso não é novidade, que é apontar aos banhistas, aos turistas, aos moradores dessas cidades litorâneas, aquelas praias que têm condição de balneabilidade ou não. Isso, evidentemente, está associado à saúde pública, não é? Porque tomar banho de mar em água poluída, o risco de você contrair uma doença infecto-contagiosa é bastante grande. O senhor saberia dizer, no passado, qual é a mais contaminada? Olha, muitas cidades do litoral sul de São Paulo eram as cidades, no passado, quando não tínhamos ainda essa explosão imobiliária, que hoje e todas as nossas praias aí, elas já estão bem ocupadas. O maior contribuinte de tudo isso é o esgoto, não é? A falta de tratamento de esgoto, o esgoto vai para o mar e as pessoas acabam, as crianças, os pais, todo mundo acaba brincando em mar com um coliforme fecal, não é? Assim, os dejetos industriais, aqueles perigosos, né, os efluentes químicos, esses estão absolutamente controlados pela CETESB. Ela sabe quais são as fontes de poluição, exige permanente monitoramento nisso. De vez em quando acontece algum acidente, não é? Mas normalmente é em rio, que acaba indo parar no mar, mas a contribuição quase que exclusiva é de falta de rede de esgoto nas nossas cidades, e isto vai para a água do mar e lá as pessoas acabam se contaminando. Então, seguir essas bandeirinhas da CETESB, que ela coloca semanalmente, ela muda, não é, de verde para vermelho, é uma coisa importante mesmo. Quer dizer, eu achava que era só por causa do buraco na praia. Não. E olha, eu vou te contar mais, hein? Uma coisa que ninguém presta atenção, e a CETESB já faz isso. Ela examina a qualidade da areia. Também? Porque na areia também é um foco importante de transmissão de doenças, especialmente doenças de pele, não é? Então, muitas das nossas praias, infelizmente, elas estão contaminadas, tanto na areia quanto na água. Cachorro combina com praia? Cachorro não combina com praia. Tem um monte de gente cachorro é tão bonitinho, todo mundo gosta, todo mundo ama, mas na praia não. Não é? Combina, gente. Pelo amor de Deus, vamos usar o bom senso. É igual pergunta para mim, posso fumar? Eu falo, não. Pode levar o cachorrinho dentro do seu carro para passear? Não. Pode entrar com o cachorro? Não. Eu gosto tanto do cachorro que eu gosto que ele fique no habitat dele natural. Eu não quero trazer ele para ficar perto de mim. É uma coisa que, para mim, é muito lógica. É igual me pegar e me colocar no meio da selva. É a mesma comparação. Eu vou sofrer pra caramba. Eu vou até me adaptar.
né? Porque a gente se adapta, mas escuta, né? Não pode. E agora em praia, então, é muito comum a gente ver. Não é isso? As pessoas viajam com seus cachorrinhos, não tem onde deixar e levam para a praia. Né? Vão para a praia. Então, muito cuidado e muita E atenção. isso é foco de contaminação. Né? Vamos ter respeito aos As usuários. fezes do cachorro. Isso é falta de educação. Não é isso? Também. Não é, Paulo? É outro Que aspecto, você né? gosta, tudo bem, eu também gosto, mas não pode gostar, fazer o outro, impor ao outro essa situação, né? Claro. Olha, gente, a polícia está preocupada com os assaltos durante a época do Natal, quando milhares de pessoas vão às ruas fazer compras, nas ruas comerciais, inclusive, a 25 de março, não só lá e outras também, né? Uma ajuda possível é a operação delegada, quando policiais de folga trabalham para a prefeitura. A medida visa controlar o comércio irregular nas ruas e proporcionar mais segurança ao cidadão de São Paulo. Se eles estão à paisana, eu posso acreditar que em algum lugar tem alguém por perto me proteger, não é isso? Na realidade, eles vão estar fardados, né? O que é essa operação delegada? Ela foi criada lá atrás, em 2009, para fazer o enfrentamento... Pelo senhor, né, coronel? Foi. Pelo senhor. Foi A uma César o que é de iniciativa- César. É isso. Então atribua-se o crédito, Muito porque é uma bom. das Obrigado. grandes providências que essa cidade teve. Obrigado, doutor Drauzio. Foi uma ideia que surgiu lá em 2009, quando eu assumi o comando da PM, e foi assim encampada pela prefeitura naquele momento, com o prefeito Gilberto Kassab, e os policiais que quiserem podem trabalhar no dia seguinte, recebendo um valor para a prefeitura, desenvolvendo uma atividade da prefeitura. Nesse caso, é a fiscalização do comércio irregular. Isso funcionou muito bem, doutor Drauzio, que a criminalidade nos locais onde ela foi implantada caiu 60%. Opa, bom número. Mas eu queria deixar aqui, viu, Liliane, uma orientação para todos que estejam nos assistindo. Não é porque eu tenho a polícia, porque eu tenho a operação delegada, que nós não devamos aí tomar um pouquinho de cuidado. Redobrar nessas ocasiões. Nós sabemos que o Natal e ambientes onde tem muitas pessoas, uma aglomeração, sempre... o infrator da lei ele vai se aproveitar desse momento. Então, todas aquelas dicas, e quem quiser mais dicas, tem no site da Polícia Militar, que é Polícia Militar SP-Gov.br, mas vou falar as principais aqui, né? Quando tiver em lugar de muito movimento, cuidado com... Não conte dinheiro na rua, não leve a bolsa atrás do corpo, tipo mochila, ponha na frente do corpo, né? Não saia com muito dinheiro no bolso, leve o cartão, né? O dinheiro de plástico, e leve um só, não saia com aquela meia dúzia de cartão, né? Cuidado quando for sacar dinheiro, quando for pagar, né? Ou seja, são cuidados simples que, embora esteja bem policiado o local, eles podem acontecer pelo número de pessoas ali. A 25 de março chega a ter 1,5 milhão de pessoas nas datas importantes. Então, se todo mundo se preocupar um pouquinho e colaborar, né, e na primeira oportunidade que tiver algum problema, ligar para a polícia e comunicar, nós vamos conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Já fica aqui uma reivindicação, viu, coronel e vereador, que no entorno da 25 de março é um perigo. Você que vai de carro, inclusive, que ali no Vale do Anhangabaú, na saída do Vale do Anhangabaú, quando tem trânsito e para, todo mundo é assaltado. Mas isso ali é carta marcada, por favor, reivindique para nós ali mais segurança. Vamos. Sobretudo nesse momento em que as pessoas, claro, se dirigem com mais frequência ainda a 25 de março. Vou levar aí o comando da polícia. Pode falar. Eu queria fazer um comentário nessa questão de preocupação com assaltos, com segurança. É legítimo, todos nós sentimos isso no dia a dia, mas eu tenho uma outra preocupação que muito pouca gente observa. A minha preocupação é com a permanente campanha de tentativa de desmoralização da Polícia Militar. Não sou policial militar, não tenho vínculo nenhum com a Polícia Militar, mas sou um cidadão que acompanha e observa. Já escreveu defendendo a Polícia Militar? Já escrevo e estou dizendo de público e assino embaixo o que eu sempre disse. A polícia, a ordem, ela existe para manter a ordem e ela é chamada em situações em que a ordem precisa ser mantida. Só que há uma distorção perversa, que inclusive atinge a nossa mídia, da qual faço parte, porque a polícia é agredida. E quando ela reage, ela passa a ser violenta. Verdade. Toda vez que sai notícia sobre agitação pública, sobre vandalismo, sobre alguma coisa equivocada, a PM, ao fazer o seu papel, é atacada como se ela fosse a geradora da violência, quando, na verdade, ela só reage quando tem que defender a ordem. É preciso deixar isso muito claro. Muito boa observação, e essa preocupação, porque a campanha é para desmoralizar a Polícia Militar. Olha aí, gente, agora está comigo na linha ela, que é gerente de marketing e eventos da FEPESP, é a Cíntia Borges Riolon, que ela fala aí sobre o programa Nova Etapa, porque a FEPESP tem essa preocupação, sim, um cuidado especial com o seu associado, principalmente aquele que está já na terceira idade. O que é o programa Nova Etapa, hein, Cíntia? Seja bem-vinda.
Olá, Liliane, obrigada. O programa Nova Etapa, que nós denominamos Preparando Você para Outra Fase da Vida, é um projeto da FEPESP que busca a prestação de serviços e apoio aos nossos servidores públicos associados em uma série de aspectos ligados à aposentadoria. Qual o objetivo do projeto? Desenvolver atividades que visam a valorização do servidor público como pessoa e profissional, promovendo cursos e palestras informativas através da nossa escola FEPESP, trazer ações que possam melhorar a sua autoestima, proporcionar metas para planos futuros e familiares, auxiliar no planejamento pré- e pós-aposentadoria, sanar questões sobre saúde e alguns hábitos e sugerir também opções de lazer, viagens e filmes sobre o assunto. Agora, o programa tem por destino aí todos os associados da FEPESP? Não. Por ser um programa voltado para assunto referente à aposentadoria, apenas parte dos nossos associados poderão se inscrever no programa. Tá. Então, os associados que estão há 3 anos de se aposentar e os que já estão aposentados. E o programa foi idealizado aí pela associação? Não, na realidade, a ideia da implantação foi sugerida pelos nossos próprios associados. Olha. O gênero de atuação do programa é utilizado em repartições públicas e em empresas privadas e normalmente é conhecido nesses locais como Programa de Preparação para Aposentadoria, o PPA. A ideia do programa na FEPESP é trazer ainda mais identificação entre o associado e a associação. Muito bem, então vamos dar o caminho aí para onde o associado vai encontrar outras informações e como deve fazer para se inscrever no programa? Sim, o associado que está, então, há 3 anos de se aposentar, ou que já estiver aposentado, pode entender um pouco mais sobre esse programa visitando o nosso site, que é o www.afepesp.org.br, ou ligar no 0800 771 7144, e as inscrições para o programa estão abertas no e-mail novaetapa@afepesp.org.br. Muito bom, eu quero aqui agradecer a participação, né? Sempre com boas notícias para os associados da FEPESP, da Cíntia Reolon. Muito obrigada, um beijo. Até mais, Eliane. Tchau, querida. Olha aí, agora a hora e vez do ouvinte e telespectador. A Sueli de Cachoeirinha diz assim, não está nos assuntos do dia, mas a Justiça bloqueou 1 milhão da dona da M-Office, porque encontrou 2 trabalhadores bolivianos em condições análogas e de escravo. Que o Brasil é esse, senhores, onde existe escravidão, não é preciso um dia de consciência negra, é preciso todos os dias de consciência e respeito ao ser humano. Boa observação, viu? Muito obrigada aí. Esse é o ouvinte do programa Gente que Fala, é telespectador. O Jorge Carlos de Perdizes. Paulo, você chegou a trabalhar no governo estadual do então governador Paulo Maluf? Eu prestei, no início da minha carreira, assessoria em 2 áreas de governo. No Laudo Natel, eu fui assessor de imprensa, Laudo Natel e Paulo Egídio Martins. Trabalhei na assessoria de imprensa da CEAGESP durante algum tempo. E, na chegada do governo Paulo Maluf, eu fiquei ainda algum tempo e depois eu me desliguei, mas eu trabalhei alguns meses, sim. O Jaime do Jardim Bonfilholi, doutor Drauzio, quais são os desdobramentos quando o procurador-geral é acusado de atuação política em favor do governador e com um abaixo-assinado de mais de 600 procuradores acusando o fato? Ô Jaime, eu não conheço esse abaixo-assinado e se isto acontece em qualquer lugar, em qualquer instância, né, o Ministério Público, ele é o guardião das leis do país, é assim que a Constituição o define, e qualquer aparelhamento do Ministério Público é vedado, é proibido. Há um único momento muito importante da vida do Ministério Público, que é na nomeação do Procurador-Geral, que é feita pelo governador do Estado, em lista tríplice, enviada pelos integrantes do Ministério Público, em eleição direta, mas o Ministério Público de São Paulo, que é o que eu posso falar, toma muito cuidado para que estas situações de interferência do Executivo não se materialize. Não é? O Procurador-Geral de Justiça é um homem probo, íntegro e correto e jamais permitiria que a sua atuação fosse no sentido de proteger o partido A, B ou C ou de prejudicar qualquer outro partido político. O Antônio de Campos, da Vila Ré, Coronel Camilo, ele diz, como é possível que um dono de uma padaria de 1 ano para cá tenha sido assaltado por ladrões em mais de 50 vezes?
Olha, isso é um absurdo. Eu vi hoje na reportagem sobre isso e deixo aqui bem claro para todos, né? Nós precisamos realmente melhorar um pouco mais a segurança do nosso Estado. Eu sei que o trabalho de ser policial é muito difícil. Precisa ver em que circunstância que isso está acontecendo, né? Porque dos primeiros ali deveria haver, né? Eu soube até que a Secretaria de Segurança já está procurando aí abrir um procedimento para ver por que essa investigação ainda não chegou a um bom termo, né? Porque 50 vezes não é uma nem duas, né? Mas é difícil mesmo para nós, cidadãos de São Paulo. Eu me coloco na posição de todos, né? Isso aí eu já mantive até contato, viu, com nossa área de operações da Polícia Militar, né? Para ver se isso realmente... Porque, às vezes, a pessoa tem um ou outro assalto, né? E muitas vezes as pessoas não comunicam à polícia. Então, às vezes, ele fala que foi 50 vezes, mas acaba não fazendo Mas nessas eu tenho certeza que ele deve ter comunicado. Então, houve aí um problema, há uma falha que precisa ser corrigida. E tanto do policiamento ostensivo, que é da Polícia Militar nesse momento, precisa dar um pouquinho mais de intensidade, né, intensificar o policiamento lá, e também da nossa Polícia Civil na investigação. Eu só não concordo com o comentário feito no final desse programa, que não preciso citar aqui, dizendo que, taxativamente, e eu já sugeri ao comando que tomasse providências contra isso, dizendo que isso não aconteceu porque os policiais ali, o dono da padaria não teria dado o cafezinho aos policiais. Então, foi um comentário extremamente infeliz do âncora. A Polícia Militar é extremamente proba, tem uma corregedoria muito forte. Eu repito isso. Como comandante-geral, a gente cortou na carne quando isso era necessário. Nós expulsávamos ou demitíamos cerca de 200 a 250 policiais que desviavam a conduta, não necessariamente que tenham cometido crime, mas que iam contra o cidadão de São Paulo. Dos 100 mil homens e mulheres que trabalham na Polícia Militar de São Paulo, que morrem pelo cidadão de São Paulo, esse ano mais de 45 morreram defendendo o cidadão de São Paulo. Então, é muito leviana esse comentário feito pelo âncora. Então, a gente está tomando providências, inclusive jurídicas, contra isso. Agora, o fato é esse mesmo. Nós vivemos num momento difícil, nós vivemos num momento em que todos precisam colaborar, inclusive cobrando da própria polícia para que ela funcione melhor. E cafezinho, a maçã podre, porque todo lugar tem, né, Coronel? Tem. Vocês tomam atitude, todas mas tem. As profissões. E que tenha você aí a inteligência e a capacidade, inclusive, de usar os meios eletrônicos. Filma pedindo cafezinho, filma dando cafezinho, bota um veneninho no cafezinho. Mentira. Liliane, né? só para complementar. Filma. Só para complementar, né? Aqueles que, por acaso, né, e eu falo isso com muita propriedade, aqueles que tiverem conhecimento de qualquer irregularidade, e não só da polícia, por favor, vamos exercer a cidadania de qualquer um. Mas se tiver condições, se souber de alguma coisa, no caso da polícia, né, procure o comando da área. Não querendo fazer isso, procure Disque 181, é o Disque Denúncia. Faça, inclusive, uma denúncia contra isso. Você é preservado, é anônimo. Você não precisa dar nome, endereço, telefone, nada. Dá o Disque 181 lá e que, com certeza, grande parte da população que souber e estiver atenta vai chamar a atenção e eles vão fazer a averiguação. Só para finalizar, Lilian, para que todos não fiquem em uma ideia diferente. São 100 mil homens e mulheres no estado de São Paulo trabalhando com muita dedicação, com muito amor à causa, e pessoas que não ganham bem, deveriam ganhar bem melhor do que ganham, e expõem a vida defendendo o patrimônio, e pessoas que nem sequer acabam conhecendo, porque podem falecer nessa missão que eles têm de ser policial. A Eva do Cambuci diz assim: Liliane, boa parte da grande imprensa sempre tem o mesmo discurso. Não sei qual discurso, tem que ter mais informações aqui, tá? O Cássio Martins de Assanã, na opinião dos senhores advogados, pós-mensalão, quais são os próximos crimes e acusações que devem entrar em pauta imediatamente? Porque a corrupção, como um câncer para esse país, deve ser julgada independente de partido, não é mesmo? Claro, a gente não tem nem como discordar, né? Óbvio. Passar para o próximo, Haroldo Alves, Tremembé, doutor Drauzio, depois da Constituição de 88, foi liberar todos esses vícios, TV, novela, e parece que aí tudo piorou, é um risco para todos. Creio que vai piorar mais ainda. Bom, esperamos que não é? Esperamos que não, Haroldo. Aquilo que a gente estava falando, há uma sensação de descrença e de desalento. Mas nós temos que perseverar no caminho da virtude, no caminho da correção, e que esse país, que é um país generoso, haverá de ser um país positivo para todos os seus cidadãos. A Ivani do Jardim, Japão. Se as pessoas mal têm dinheiro para comer, como vão pagar por cultura, Liliane? A cultura tem que ser de graça.
Quanto mais se respira cultura, melhor para a educação e formação das pessoas. É segregar demais uma parcela da sociedade, achar que é uma boa ideia vender cultura para um país como o nosso. Não temos condições nem de usar um prédio antigo e cobrar. O que falta é vergonha na cara dos órgãos públicos em parar de roubar e começar a melhorar a vida do cidadão das classes menos favorecidas. Eu concordo com você, só que é o seguinte, querida... quando você cria situações como essa, você cria emprego também, você dá emprego para as pessoas. Por isso que eu falei, muitas vezes tem que vir por parte do PPP, né? Que é política pública privada, que você faz parcerias, enfim. Que cobre, que dê emprego, que dê condições. Porque aqui, ó, em nome disso, não acontece nada. Nem cultura pagando, nem não pagando. Você tem aonde cultura, né? A gente lamenta, e muito. Lamentamos, inclusive, terminar o programa agora. Passou rápido hoje, hein, Liliane? Passou rápido. Passou muito rápido. Doutor Drauzio, muito obrigado pela participação mais uma vez. Alegria tê-lo aqui. Alegria minha e honra. Muito obrigado. Doutora Fernanda, sucesso no seu e-book. Obrigada. Eu gostaria de convidar a todos para participar no 5591-1306, amanhã, a partir das 18h30, no Secov. A alegria também tê-lo aqui, o vereador e coronel Camilo. É uma alegria para a gente, estamos sempre à disposição no gabinete aí. E é tudo Coronel Camilo. Facebook, Twitter e o gabinete, estamos à disposição de todos. E o sorteio aqui do livro, foi para quem? Foi para quem, Rayala? Fala lá para mim, Narrativas de um Repórter, por Paulo Saab. Amanhã eu dou informação? É isso, Nilda? Amanhã a gente fala. Lembrando, muito obrigada, viu, Paulo? Volte mais vezes. Alegria tê-lo aqui, viu? Obrigado. Lembrando que Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, na produção Zenilda Salvato, Rayala Brandão, Pedro Schiavon, pauta José Ticarelli, som Cléo Rodrigues, na técnica Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Felipe Batista, Renato Borges, Douglas Dantas e Benê Benê. Tchau.